Capítulo 14. Naquele mesmo dia, ao amanhecer, Torã assumira seu posto no Labirinto Branco, para retomar algumas pesquisas que ficaram paradas na ausência dele. Depois aproveitou o dia para se reunir com alguns integrantes do núcleo. 3 pesquisadores que estudavam os efeitos da água ionizada na população terrestre haviam descoberto alguns pontos relevantes sobre o uso prolongado, e Torã precisava conhecer os fatos. Uma reunião que durou quase a manhã toda. À tarde, avaliou alguns relatórios que haviam chegado da Europa. Após as 16 horas, começou a ter dificuldades em se concentrar no trabalho, pensando como seria encontrá-la logo mais. A ansiedade aos poucos tomava conta dele e a saudade explodia no peito. Pensamentos aleatórios lhe enchiam a mente, todos focados nela. Dali em diante não parou de olhar as horas, deixando quem estivesse próximo incomodado. Zomar, depois de ficar 15 longos minutos perto dele, não aguentou e perguntou: "Você está esperando algum contato ou está atrasado para algum encontro?" "Por que pergunta?" indagou surpreso com o questionamento. Todos eles tinham o poder de ler mentes quando estavam muito próximos uns dos outros, mas aprendiam desde cedo a bloqueá-las para que não houvesse invasão de privacidade. A habilidade era usada somente com a permissão do interlocutor, mas o mesmo não ocorria com outros povos. Nestes casos não havia controle que os impedissem de ouvi-los. Zomar se divertiu com a expressão do amigo. "Não se preocupe em não invadir sua mente. Mas pela sua fisionomia cheguei bem perto, não foi?" Torã tentou disfarçar, mas no final olhou para ele e disse: "Eu ia mesmo falar com você. Vou precisar me ausentar por algumas horas, mas se ocorrer alguma urgência, me comunique imediatamente. Levarei o sensor." Zomar não precisou perguntar para saber que a neta de Razek era a responsável pelo misterioso sumiço. Desde o dia em que o amigo descobrira o paradeiro e receber as primeiras imagens dela, ele não era mais o mesmo. Por mais que tentasse esconder o que sentia, para um bom observador os sinais eram nítidos. Era somente uma questão de tempo para o próprio Torã se conscientizar de que estava apaixonado por ela. "Pode ir em paz. Se algo acontecer, você será avisado. Irei pessoalmente buscá-lo." Sorriu enquanto dava um leve soco no ombro de Torã. "Não precisa tanto. Quando vai me apresentá-la? Não vejo a hora de conhecê-la pessoalmente." A boca de Torã se apertou em uma linha quando olhou firme para Zomar. "Você nem pense em se aproximar dela sem a minha permissão, entendeu?" expressou em pensamento. Por mais que confiasse no amigo, não permitiria contato com mais ninguém. Pelo menos até Lúcia estar ciente de tudo. Pela própria segurança dela, é claro. "Calma, Torã, eu só falei por falar. Que humor!" reclamou ao se dirigir à saída. Antes da porta se fechar, Torã se desculpou com o amigo. Eram 21h30, quando Torã se desmaterializou, surgindo próximas escadas do 8º andar do edifício que Lúcia morava. Assim que chegou, percebeu barulhos abafados e uma voz masculina se sobressaindo aos demais sons, como se alguém estivesse nervoso, até mesmo descontrolado. A voz lhe pareceu familiar, mas demorou alguns segundos para lembrar-se de onde a conhecia. "Carlos, é isso mesmo, e está brigando com ela." Uma fúria incontrolável o invadiu, cegando-o de tal maneira que mal enxergou a sequência de vasos ordenados numa das laterais do corredor, que dava acesso ao apartamento. A ventania glacial que se formou ao redor dele acabou derrubando, além das plantas, os enfeites que ficavam no parapeito da vidraça, e coincidentemente todas as luminárias do condomínio começaram a falhar, piscando várias vezes. Algumas se estilhaçaram em milhares de pedaços. Agilmente ele se posicionou em frente à porta e assim que girou a maçaneta, a destravou. O impacto da porta batendo na parede fez com que Carlos se levantasse rapidamente de cima dela, assustado. Nos segundos que se seguiram,
Carlos tentou se posicionar para lutar, mas tudo aconteceu tão rápido que quando se deu conta estava caído no chão com o rosto ensanguentado e com dor, muita dor. O nariz dele se partiu em vários lugares com o soco que recebeu. Toran não pareceu satisfeito com o resultado. Catou Carlos pelo colarinho da camisa e suspendeu-o, ficando cara a cara com ele. Seu miserável, você se esqueceu do meu aviso? A minha vontade não é de quebrar apenas a sua cara, mas você inteiro. Se causou algum dano a ela, por mínimo que seja, você pode ficar apavorado. A voz grave e potente ecoou por toda a sala. Carlos, não querendo se dar por vencido, tentou provocar Toran com um discurso dissimulado, já que pela força física seria impossível. Então, aguentando a dor fulminante que sentia, disse: Como você acha que eu entrei aqui? Eu fui convidado por ela. Ou você pensa que sou o único que corre atrás? Ela vive me ligando e sempre que estou por perto tenta me provocar. Essa mulher não vale nada e você não passa de uma distração passageira. O outro soco foi mais abaixo na região do estômago. Carlos se inclinou para a frente, caindo de joelhos ao chão, devido à imensa dor que sentiu. A consciência quase foi embora, a visão escureceu e as náuseas iam e viam. E para piorar, aquele ar congelante o impedia de respirar. Sons de buzinas, freadas de carros e até alguns xingamentos de motoristas mais audaciosos apareceram ao fundo, denunciando problemas no trânsito local. Mas ninguém pareceu prestar atenção aos ruídos ambientais, muito menos demonstraram preocupação com a pane dos semáforos. Toran, pare, por favor. Lúcia não soube como conseguiu formar aquela frase. A voz quase não saiu. Ela tentou se levantar pela segunda vez, mas a dor e o zumbido na cabeça eram muito fortes. Mesmo assim, tentou. Toran, vendo o esforço dela, se apressou em ajudá-la. Tentou ser gentil e com muito cuidado, ergueu a cabeça de Lúcia com as almofadas. Ela ainda chorava, mas não sabia mais se era de pavor ou de alívio. Um choro quieto, sem escândalo. Assim que a olhou de perto, se assustou com a região avermelhada na lateral do lado esquerdo do seu rosto. Ele a agrediu fisicamente também. Como pôde? Canalha, covarde! Pensou Toran, totalmente enlouquecido. Enquanto procurava se controlar o máximo que podia para não arrebentar de vez, estava consciente de que o outro soco poderia matá-lo e a razão o chamava. Um estrondo soou, seguido de um blackout que tomou conta de uma extensa região de Campinas, deixando todos ainda mais assustados. Todos menos Toran, que parecia não perceber mais nada na frente dele, a não ser aquele edema no rosto delicado de sua amada. Ele sempre fora muito ponderado no que dizia, respeito à própria força. E durante anos de treino aprendeu que deveria usá-la em povos menos avançados apenas em último recurso. Aquela era apenas uma das várias condições que existiam para que as duas raças convivessem em harmonia. Toran abaixou a cabeça, fechou os olhos e buscou o resto de controle que ainda tinha. As mãos abriam e fechavam várias vezes, tamanha a força mental que precisou fazer. Finalmente a voz de Luís chegou aos ouvidos dele, como uma luz no fim do túnel. Senhor? Dona Lúcia? O que está acontecendo aqui? Perguntou o zelador com os olhos arregalados, parado na porta. As luzes de emergência instaladas em alguns pontos estratégicos do prédio se acionaram, proporcionando alguma luminosidade ao local. Toran foi ao encontro dele, enquanto Carlos continuava caído no chão, encolhido, sem saber se estava consciente. Luís, por favor, chame algum segurança do prédio para ajudar a tirar este sujeito daqui, agora. Sim, senhor, mas o que aconteceu? Esse rapaz a agrediu e quero saber como ele conseguiu entrar aqui.
Quem permitiu a sua entrada? O zelador olhou alternadamente para o corpo do sujeito caído no chão e para Torã e Lúcia, que nesse momento se encontrava sentada no sofá, tentando controlar o tremor do próprio corpo. A voz dela era apenas um fiapo quando resolveu falar. E ele comentou que conhece alguns moradores daqui e anunciou na portaria que era um visitante deles. Ainda estava ofegante e teve que respirar profundamente para continuar. Depois de visitá-los, veio para cá. Descobriu o meu endereço na empresa. Carlos tentou se levantar, mas a dor era demais. Precisava ir embora o mais rápido possível, mas não conseguiu. A pouca luminosidade também não favorecia em nada qualquer tentativa de locomoção. Naquele instante, para alívio de alguns, a energia voltou, e Luiz aproveitou para ir à cozinha e interfonar. Em seguida chegou um dos seguranças que estava no plantão da noite. Os dois o ergueram do chão e Carlos jogou todo o peso em cima deles. Antes de saírem, Torã passou algumas instruções para eles e, com um movimento quase imperceptível, segurou o pescoço de Carlos, pressionando a nuca num determinado ponto. Carlos piscou algumas vezes, mas nada disse. Em seguida, foram embora. Assim que a porta se fechou, Torã voltou a se sentar ao lado dela, passando as mãos suavemente pelas costas de Lúcia para que ela se acalmasse e parasse de tremer e chorar. Passado um tempo, ela se enroscou nele como um bichinho acuado, deixando que ele a abraçasse. Torã esperou pacientemente até a última lágrima cair. Depois deixou-a por alguns segundos e foi até a cozinha buscar um copo de água e um pouco de gelo. Lúcia ficou de olhos fechados enquanto ele colocava gelo no local do tapa. Pela expressão em seu rosto era nítido que sentia dor, mas nada disse. Aos poucos foi tomando pequenos goles d'água e se sentindo melhor. Então abriu os olhos e pela primeira vez naquele dia tomou coragem e o encarou. Viu dor e angústia naquele olhar. Ele também sofria. Lúcia não compreendia o motivo de tanta preocupação e cuidado, mas naquela hora não queria entender nada. Queria apenas tê-lo por perto. De alguma forma ele sempre aparecia quando mais precisava e ela, mais uma vez, lhe devia gratidão. Obrigada. Se não aparecesse, não posso imaginar o que poderia ter acontecido. Torã desviou rapidamente o olhar ao deixar a toalha com gelo em cima da mesa. Não vamos falar sobre isso. Agora precisa descansar um pouco, disse ao segurar firmemente as mãos trêmulas dela. Um leve esboço de sorriso apareceu nos lábios de Lúcia quando falou. Se você não é o meu anjo da guarda, está bem próximo disso. A voz soou, mais calma. Torã continuou fitando-a. A vontade dele era de enchê-la de beijos, mas precisava deixá-la à vontade. Os lábios ainda estavam vermelhos e machucados por conta dos beijos forçados. A dor de cabeça e o zumbido passaram? O tom que usou denunciou excesso de preocupação. Como disse? Perguntou desconfiada. Torã parou de respirar quando se lembrou de que ela não verbalizara aquilo em nenhum momento. Fechou os olhos e estava cansado de se esconder na frente dela. Naquele instante queria ser somente ele mesmo. Não tinha forças para omitir mais nada de Lúcia. Assim que abriu os olhos, levantou-se rapidamente sem encará-la. Por que você não toma um banho para relaxar, enquanto eu preparo um chá para nós dois? Vai ajudar a aliviar a tensão e as dores do corpo. O que acha? Lúcia respondeu apenas com um aceno de cabeça, concordando com a sugestão. Ele a sustentou com o braço, ajudando-a a se levantar do sofá. Obrigada. E respondendo sua pergunta, a dor continua, mas o zumbido passou. Mas assim que tomar um analgésico, vai melhorar, não se preocupe. Em seguida, Lúcia seguiu a passos vagarosos, até o corredor que dava acesso ao banheiro e ao quarto. Lúcia tinha consciência de que ainda se encontrava muito abalada,
com tudo o que acontecera, mas não louca. Aquela não era a primeira vez que tinha a sensação que Torã adivinhava seus pensamentos. E isso não seria possível. Como também não seria possível aparecer pessoalmente, segundos após ter desligado o telefone. Ou seria? É tudo tão confuso, tão irreal. A única certeza é que ele me salvou várias vezes nestas 3 semanas e parece realmente preocupado com meu bem-estar. Sinto que posso confiar nele, mesmo conhecendo-o tão pouco. Depois de se secar e desenrolar a toalha que prendia o cabelo, Lúcia ficou em frente ao espelho para analisar os estragos. Realmente um banho faz milagres. Até o vermelho do rosto melhorou e talvez não fique com hematomas. Seria constrangedor trabalhar deste jeito. Depois que aplicou o hidratante corporal, colocou o roupão de banho, penteou o cabelo e saiu. Mas, ao invés de ir para o quarto, Lúcia foi à cozinha tomar um remédio para a dor que sentia. Torã sentou-se com os braços apoiados na mesa da cozinha, as mãos sustentando a cabeça abaixada. Mesmo com os olhos fechados, não parava de visualizar a cena que vivenciara minutos atrás. Assim que escancarou a porta, sentiu toda a energia dela. Medo, pavor e desespero vieram até ele como uma rajada de vento. Por mais controle que possuísse, não tinha como ir contra todos aqueles sentimentos. Raiva, vingança e ódio afloraram em seu íntimo, fazendo com que reagisse daquela maneira. Ele cometera um grave delito, agindo daquele modo como um terráqueo, mas não poderia ter sido diferente. Não, quando ela estava envolvida. Foi como na festa de Réveillon, quando perdeu o controle com Carlos, mas desta vez a força com que as emoções haviam sido libertadas ultrapassava todos os limites permitidos. Se alguém fizesse algo contra ela, o atingiria também, com a mesma intensidade ou pior. Carlos, apesar da surra que levou, não se lembraria de como tudo aconteceu. Ficaria confuso por uns dias e depois esqueceria. Torã precisou usar uma das técnicas de esquecimento. Do contrário, teria sérios problemas com ele. Problemas que poderiam levantar suspeitas a seu respeito e que ele não poderia permitir, jamais. Um suave perfume chegou até onde estava, deixando-o paralisado por alguns segundos. Abriu os olhos a tempo de contemplá-la vindo em sua direção, com o cabelo solto, descalço e vestindo apenas um roupão de banho. Achei melhor tomar logo o analgésico. Assim a dor passará mais rápido, argumentou enquanto apertava a faixa do roupão. Torã sentiu as palavras fugirem. Tentou desviar os olhos dela, mas sem sucesso. Depois acompanhou todo o percurso que Lúcia fez, desde abrir a porta do armário até pegar o remédio na bolsa e tomá-lo com água. Eu vou me trocar rapidinho e já volto para tomarmos o chá. Você já ferveu a água? Água? Disse tentando sair do transe. Sim, para o chá. Como se tivesse despertado, respondeu. Ah, sim, claro. Já fervi e deixei em cima do fogão. Se quiser pegar os sachês, estão dentro daquela caixa de madeira. Apontou para o local saindo em seguida. Torã se levantou e no mesmo instante começou a andar de um lado ao outro tentando se acalmar. Quando Lúcia retornou à cozinha, usando apenas bermuda e camiseta, ele já se encontrava mais controlado.